Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas, O Senhor dos Anéis, parte 1. Hoje veremos um Sudoku classificado como diabólico. O que terá aqui para ser considerado diabólico? 4 X-Cycles, 1 X-Wing, 3 cadeias XY e 1 X-Wing. Será que basta isso para ser diabólico? Então não vamos perder tempo com lero-leros e vamos para o que eu quero. Rotina, varredura destrógena progressiva descendente com anotação Snyder. Número em destaque em verde. Cruzamento excludente em castor, tendo duas casas vagas em um bloco, em amarelo, anotar. Candidatos em minúsculo vermelho. Rotina é para ser repetida. Repetida. E repetida. Às vezes já está completa. Quando, como aqui, for o último candidato oculto, inserir solução em azulão. Havendo 3 casas vagas, não inserir nada. O objetivo com Snyder é descobrir casas que comportem só 2 candidatos. Aqui temos uma foto de Thomas Snyder, um norte-americano campeão mundial de Sudoku. Continue com a rotina estabelecida. 2 casas vagas em um bloco, destacadas em amarelo, inserir candidato em vermelho com fonte pequena. Opa, mais uma solução encontrada. J8 igual a 9. Agora a varredura pelos segmentos verticais progressiva. Se achar que está difícil de acompanhar, é sinal que necessita ver nossos vídeos anteriores. Tá fácil? Vamos em frente, que esse Sudoku é longo. Siga a rotina. 2 casas vagas, anotar. 3 casas vagas, deixe para lá. Segmento central, ir varrendo, ir varrendo, ir varrendo. Beleza, mais uma solução. C5 igual a 5. Siga em frente, rotina em mente. Pinte o 7. E vamos ao segmento direito. Número 5 completo, um 5 em cada coluna. Por fim, o 9. 2 casas vagas, insira candidato. Balanço até agora. Só 3 soluções encontradas. 10 casas com para-apontador. E é só. Próximo passo será percorrer de 1 a 9 e ver se deixamos algo para trás. Número em destaque em verde, em amarelo casas possíveis, em azul céu, casas onde 2 candidatos já foram inseridos naquele bloco. Para o 1, nada a adicionar. Para o 2, nos blocos que comportam ele só 2 vezes, já foram anotados. Para o 3, há muitas casas disponíveis. Para o 4, no bloco que poderia ir somente para 2 casas, já está anotado, azul céu. Número 5. Bloco 1, só uma casa. Solução de A2 é 5. Anotar em azulão. E esta informação permite excluir outros 5 desta coluna. Assim, no bloco 7, os 5 têm que ir para H3. Veja o detalhe. A casa tinha o par 4, 5. E quando excluo o 5, deveria ter promovido o 4 para a solução de H2. Não percebi. Mas, mais tarde, iremos corrigir a barriga comida aqui. Número 6. Aqui temos uma informação importante no bloco 9. As casas disponíveis em amarelo estão alinhadas, par apontador. Vou usar anil para padronizar par apontador. O par apontador com o número 6 vai excluir outros 6 desta linha, definindo que o 6 do bloco 8 vá para G5. G5 igual a 6. Este 6 vai excluir outros 6 desta coluna. Assim, no bloco 5, só resta uma casa para um 6. E 6 igual a 6. Único candidato oculto. Este 6 vai excluir outros 6 desta linha, deixando só 2 casas vagas para o 6 no bloco 6.
anotar candidatos. Exclui também no bloco 3, mas lá ainda restaram 3 casas, não anotar. Número 7. No bloco 6, só uma casa disponível. Solução de D8 igual a 7. Que vai excluir outro 7 dessa linha e coluna. Assim, D9 igual a 7 e anotar os candidatos na linha central do bloco 4. Número 8. Apesar de só aparecer uma única vez na grade, no bloco 5 só restam 2 casas que pode receber um 8. Anotar. Número 9. Onde poderia ir para 2 casas já estava anotado. Nos blocos 4 e 5 há 3 casas vagas. Não anotar. Vamos ter que abandonar Snyder, só 2 alternativas, significando que o Sudoku é complexo. Então, procure abrigos que comporte 3 alternativas. Quem sabe poderemos identificar um trio excludente e progredir um pouco mais. Esta linha tem 3 casas vagas e os 3 números restantes são 3, 4 e 8. Veja que já temos 3, 4 nessa coluna. Só sobrou um 8 para ocupar a casa amarela. Nesta coluna faltam 2, 3, 7 e 8. E essa linha exclui 3, 7 e 8. Só restam 2 para ocupar a casa amarela. Veja esta linha e esta coluna. Note que na coluna um 4 só pode ir para H9 ou G9, formando um par apontador, que destaquei em anil. Este par apontador exclui o 4 de qualquer outra casa do bloco 9. Já no bloco 8, aquele 4 impede que o 4 vá para a linha superior neste bloco. Só resta então G2 para receber 4 nesta linha. Só falta completar a casa amarela nesta linha, e só pode abrigar o par 3, 4. Veja o segmento esquerdo. Aquele 8 impede outro 8 nesta coluna, e esse 8 impede nesta linha. Só restou 2 casas em amarelo no bloco 4 para receber um 8, par apontador. Vou destacar em anil o par apontador, que exclui outro 8 da coluna central. Assim, no bloco 1, o 8 tem que ir para a coluna esquerda. Na linha em destaque faltam 3 candidatos, 2, 4 e 8. Mas no bloco 1 já tem um 4 e o 8 tem que ir para uma das casas em anil. Assim, a casa rosa só pode receber o número 2. Segmento superior. Inserido esse 2 na linha inferior e outro 2 na linha superior, define que o 2 do bloco 3 tem que ir para uma das casas amarelas. Como inseri um 4 no bloco 7, vou remover este outro 4. Restam 2 casas e faltam os números 3, 7. Nesta coluna faltam 3 casas e os números restantes são 3, 7 e 8. Bloco 7 completo. Resta definir no bloco 1, que ficará assim. Nessa linha temos 3 casas vagas e os números faltantes são 1, 3 e 8, ficando assim. Nesta linha faltam os números 1, 6, 9. No bloco 4, o 1 está excluído e no bloco 5, o 6 também não pode ir, ficando assim. No bloco 5 também faltam 3 casas e os números são 1, 8 e 9. O 8 não pode ir para a fila superior, ficará assim então. No bloco 1 só falta atualizar as 2 casas em amarelo. O par apontador com o número 8 exclui ele da coluna central e aquele 3 da coluna direita, ficando assim. Havia mais uma linha com só 3 casas vagas, a linha G, mas não percebi e comecei a povoar toda a grade. Casa com todos os candidatos inseridos ou solucionados, anotarei em azul céu. Então, aqui preciso completar as casas em amarelo. Os números restantes são 1, 3, 4, 8 e 9, assim distribuídos. No bloco 3, falta completar as casas em amarelo. Faltam 1, 2, 4 e 8, assim distribuídos. No bloco 4, falta completar as casas em amarelo. Faltam 1, 6, 7, 8 e 9, assim distribuídos. Bloco 5, completo. Bloco 6, faltam 2 casas para completar e os números são 1, 3 e 9. Bloco 7, completo.
Bloco 8 faltam 4 casas e os números são 1, 3, 4, 7 e 8. E no bloco 9 faltam 3 casas e os números são 2, 3, 4, 6 e 8. Parece um céu de brigadeiro, todo azulzinho, mas vamos clarear e tentar ir em frente. Vamos ver se há algum trio excludente, 3 candidatos para 3 casas que ainda não foram identificados. Localizou algum? Esta linha e os candidatos 1, 3, 6, agrupados em 3 blocos, 1, 6, 1, 3, 3, 6, formam um trio excludente. Eles excluem um outro 1, 3 e 6 de outras casas nessa linha, o 1 da casa rosa e o 6 da casa laranja. Acabou a moleza. Prosseguir além desse ponto exige conhecimento de estratégias avançadas. Você pode copiar essa grade e tentar resolver por sua conta para sentir a dificuldade de resolver um sudoku complexo. Aqui identificamos um X-Cycle ou círculo X. Por que esse nome? X é por lidarmos com uma única incógnita. Círculo é estar configurado em um circuito, anel, circo, volta fechada. Essa estratégia se baseia em links fortes, excludente, este ou aquele, e links fracos, não excludente, este ou aquele ou um daqueles outros. Vamos à prática e depois aprender um pouco mais de gramática. Vamos construir nosso círculo, iniciando pelo 1 da casa em rosa. O 1 será o nosso X, número em que o círculo será baseado. Veja que dentro do bloco 5 ele é excludente, pois só aparece mais uma vez no bloco. Vamos imaginar que este 1 não exista, por isso escolhi a cor rosa para atingir sua casa. Então aquele outro 1 deve existir e vou colocar ele no conjunto verde. Existindo esse 1, não poderá haver nenhum outro 1 nesta coluna, inclusive aquele 1 de A4. Por isso vou colocar o 1 de A4 no conjunto rosa. Este 1 é excludente nessa linha, assim, aquele outro 1 desta linha deve existir, portanto será incluído no conjunto verde. O 1 presente nesta coluna exclui qualquer outro 1 dela, inclusive o 1 daquela casa. Por isso, o 1 desta casa tem que estar no conjunto rosa. A lógica afirmou que esse 1 não deve existir, mas há de haver outro 1 nesta linha, e ele tem que estar em D5, a casa onde iniciamos o nosso círculo. Portanto, o D5 tem que estar no conjunto verde. Ou seja, mesmo que eu queira excluir o 1 de D5, ele deve existir. Conclusão, D5 igual a 1, quer queira ou quer não. Voltemos à gramática para explicar a nossa prática. Esse círculo foi formado por um número par de casas, 6. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos a casa D5 duas vezes para fechar o anel. Agora vamos avaliar os links. Forte, fraco, forte, fraco, forte. Os links são intercalados entre fortes e fracos, mas com o número par de nós vai haver um local onde haverá uma incongruência, 2 links do mesmo tipo seguidos. Então vamos confirmar o 1 como solução para D5 e remover o 1 do abrigo BLC, bloco 5, linha D e coluna 5, casas em rosa. O que temos aqui? Você tem que identificar esse padrão num piscar de olhos. Trata-se de um XY wing, XI wing. Um eixo, um 9, uma pinça X, o 1, uma pinça Y, o 9, e alguém que será mordido, 8. Aqui posso remover este 8. Para rever detalhes, sugiro que reveja os vídeos 9 e 11, para não ser picado novamente. Vamos ver outro X-Cycle, agora baseado no número 8. Esse exemplo é diferente do anterior. Lá,
quando excluímos o 1, vimos que era impossível eliminar aquele 1. Agora vamos ver o contrário. Quando afirmo que o 8 existe, descobriremos que ele não pode existir. Vamos à prática. Construir um círculo baseado no número 8. Imagine que na casa B4 exista um 8. Colocaremos esta casa em verde. Se existir um 8, então dentro do bloco 2 não pode haver nenhum outro 8. Assim, em C6 não pode haver um 8, por isso será colorida de rosa, link fraco. Na linha C deve haver um 8, e ele só poderá estar em C8, link forte. Existindo, colocar no conjunto verde. Na coluna 8 não haverá mais nenhum 8, por isso a casa G8 irá para o conjunto rosa, link fraco. Na linha G deve haver um 8, que só poderá ir para a casa G4, que como deve existir, vamos colocar em verde, link forte. Incongruência, conflito, impossibilidades. Duas casas verdes em uma mesma coluna. Trocando em miúdos, se afirmo que o 8 de B4 deva existir, a cadeia afirma que B4 não pode ser 8. Quebrou a sequência fraco, forte, fraco, ficando dois links fracos unidos. Podemos remover esse 8. Aqui excluímos o 8 que supunhamos que existisse em D5 e no exemplo anterior confirmamos um 1 que supunhamos que não existisse. Graças ao X-Cycle, vamos poder excluir este 8. Vamos ao nosso terceiro exemplo de X-Cycle, agora baseado no número 3. Nosso x é igual a 3. Iniciar o circuito. Supor que o 3 de H4 exista, verde, então o 3 de H2 não pode existir, rosa, link fraco. Então G1 será verde, link forte, e A1 será rosa, link fraco, e A4 será verde, link forte, implicando que na coluna 4 não pode haver outro 3, mas já há um 3 em H4, impossibilidade. Não poderia haver um 3 em H4. Há dois links fracos seguidos, excluir o 3 de H4. Vamos ao quarto X-Cycle, baseado no número 8, construindo o circuito. Se o 8 de H6 existir, verde, não haverá outro 8 no bloco 8. Assim, G4 é rosa, link fraco. Há mais duas casas com um 8 neste bloco. Como na linha G o 8 é excludente, aquele 8 de G8 tem que ser verde, link forte. Este 8 exclui outro 8 da coluna 8, e há mais 3 números 8 lá. Assim, C8 é rosa, por não conter um 8, link fraco. Já na linha C, o 8 é excludente, então o 8 de C6 é verde, link forte. Agora teremos dois verdes na coluna 6, confirmando uma incongruência. Pois C6 existindo, verde, não poderia haver outro 8 em H6. Temos dois links fracos seguidos. Ufa, passamos por maus bocados para chegar nesse ponto. Será que vencemos as dificuldades desse sudoku? Vamos continuar. Na coluna 6, as casas que pode conter um 8 estão destacadas em anil, para apontador que excluirá outro 8 dentro do bloco 2. Acho que falamos cedo demais, pois aqui está outro ponto de empacamento. Como progredir? Aí está a pista destacada. Identificou o padrão? Estamos diante de uma corrente XY, ou XI chain. Cycle, ou círculo, é um anel fechado. Cadeia é uma corrente com duas extremidades, início e fim. XY por ter duas incógnitas. Como tem duas incógnitas, significa que não vai dar para colorir as casas, pois elas terão mais do que uma cor.
Sendo assim, vamos colorir os números. Vamos à prática. Criar os conjuntos azul e vermelho. Esse 8 sendo do conjunto azul, esse 9 tem que ir para o conjunto vermelho. Como aquele 9 foi para o conjunto vermelho, este outro 9 tem que ir para o conjunto azul. Este 1 terá que ir para o conjunto vermelho. Como este 1 está dentro do mesmo bloco 6, ele tem que ser azul. Ele sendo azul, o 3 terá que ser vermelho. Esse 3 sendo vermelho, esse outro 3 da mesma coluna tem que ser azul. E esse 8 terá que ser vermelho. Pronto, nossa cadeia XY está construída. Veja que o 8 da casa em amarelo olha para o 8 azul no início da cadeia e para aquele outro 8 vermelho do fim da cadeia. Dito de outro modo, esse 8 não pode existir, pois ele não pode pertencer ao conjunto azul nem ao conjunto vermelho. Vamos excluir este 8. Veja a linha destacada. Em amarelo, a única casa que pode receber um 8. Vamos excluir o 8 da coluna 8 e do bloco 9. Identificamos a solução para a casa em amarelo, C8 igual a 4, e remover o 4 das casas em rosa. Identificamos a solução para a casa em amarelo, C6 igual a 8, e remover o 8 da casa em rosa. Aqui temos um padrão já conhecido. Você é capaz de identificá-lo? Pare, pense e prossiga. Temos um retângulo em destaque. Há o número 3 em todos os cantos. Não lembrou? Veja o vídeo 17 para detalhe. Temos um X-Wing com o número 3. Excludente em linhas, excluir em colunas. Esse sudoku extremamente difícil nos dá a oportunidade de ver um novo exemplo de cadeia XY. Como já vimos, a cadeia em castor tem início verde e fim amarelo. Envolve dois conjuntos, azul e vermelho, e permite excluir um candidato, rosa. Construção da cadeia. Coloque o 9 de B4 no conjunto azul e o 1 irá para o vermelho. Este 1 sendo vermelho, aquele 1 de B8 será azul e o 2 será vermelho. Como esse 2 é excludente na coluna 8, aquele 2 de H8 será azul e o 3 de lá será vermelho. Então esse 3 de F8 será azul e o 1 será vermelho. Este 1 sendo do conjunto vermelho, o outro 1 deste bloco 6 será azul e o 9 será vermelho. Nossa cadeia está completa. A incompatibilidade vem daquele 9 da casa em rosa. Repare que ele pode ver um outro 9 azul e também pode ver o 9 vermelho. Então ele não pode ser de nenhum dos dois conjuntos, será excluído. Excluído o 9, o 8 será promovido para a solução de E4. Remover o 8 das casas em rosa. No bloco 5, o 9 será promovido para a solução. Excluir o 9 das casas em rosa. E teremos mais duas soluções, B5 igual a 4 e F2 igual a 8. Excluir o 4 das casas em rosa, promover o 8 para a solução de H5. Na coluna 4, a única casa que pode conter o 9 está destacada em amarelo, B4 igual a 9. Destacado as casas principais, que padrão é esse? Falou XY Inc? Acertou. Um pivô, uma pinça X, uma pinça Y e uma vítima. Quer recordar XY Inc? Então veja os vídeos 9 e 11, lá está tudo explicadinho, tintim por tintim. Mais uma cadeia XY, início em F8 e término em H2. Vamos construir os dois conjuntos, X e Y. O 3 de F8 será azul, o 1 de F8 será vermelho, o 1 de E7 será azul, o 9 de E7 será vermelho. Aquele 9 sendo vermelho, este será azul. Esse 7 será vermelho, e esse 7 sendo vermelho, aquele outro 7 será azul, e o 3 será vermelho.
Esse 3 olha para um 3 azul e olha também para outro 3 vermelho, ou seja, esse 3 não pode existir. Ele não pertence ao conjunto azul nem ao conjunto vermelho. Vamos excluir ele, definindo 2 como solução para a casa H8. Remover 2 das casas em rosa, definindo mais duas soluções, B8 igual a 1 e H7 igual a 6. Remover o 1 das casas em rosa, identificamos 3 como solução para B6 e H7. Remover 6 das casas em rosa, identificamos 9 como solução de D7. Remover o 9 das casas em rosa, identificamos 6 como solução de D2 e 1 como solução de E7. Atualizar essas casas e promover soluções. Excluir candidato das casas em rosa, promover soluções. Atualizar essas casas e promover soluções. Falta pouco, manter a rotina. Falta pouco, manter rotina, manter rotina. Finalmente está tudo azul. Fica o desafio. Vá ao início do vídeo, copie e tente resolver sozinho. Verás que mesmo com as minhas dicas você ficará enroscado em algum ponto. Então volte aqui e reveja esse vídeo várias vezes. Por isso esse sudoku é classificado como diabólico. Resolvendo esse sudoku você vai ganhar o título de O Senhor dos Anéis. Dê like, pois gastei mais de uma semana para produzir esse vídeo.